Oi, aqui é a professora Poliana e hoje eu vim conversar com vocês sobre os artigos que diz respeito à educação na Constituição Federal. Então, se você vai prestar concurso para a área da educação, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos ver os artigos da Constituição Federal que trata sobre a educação. São os artigos do 205 até o 214. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Então vamos lá, no capítulo 3 da Constituição Federal, no artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse artigo, diz que a educação é o direito de todos. E quem tem o dever de ofertar? O Estado e a família. O Estado de ofertar e a família de matricular. E que essa educação visa o pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o que é formar para a cidadania? Formar para a cidadania significa formar os educandos com responsabilidade social, que saibam construir boas relações, desenvolver habilidades importantes no âmbito pessoal e profissional. Um cidadão que saiba dos seus direitos, deveres, para atuar na sociedade de maneira positiva, através do diálogo, respeito e colaboração. Então, nesse artigo 205, vem dizer que todo cidadão tem esse direito e a responsabilidade. O dever é compartilhado entre o Estado, a família e a sociedade. Artigo 206. Esse artigo vem trazer os princípios da educação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui nós estamos falando da equidade. Que todos possam ter condições para acessar e permanecer na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, a liberdade de aprender compreende o direito do estudante de ter acesso a diferentes fontes de informação, analisar, questionar, se posicionar, promovendo o pensamento crítico do estudante. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A ação pedagógica se dá por meio desse pluralismo de ideias, e a qualidade do ensino ele passa necessariamente por esse respeito à pluralidade dos professores, dos estudantes e dos demais agentes envolvidos com a comunidade escolar. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. 9. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. Esse artigo ele é para as universidades. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnologia.
Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Vai garantir educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, que estamos falando também da EJA. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que nessa garantia nós vamos encontrar ela nas outras legislações, porque aqui é a Constituição Federal, então ela é a lei maior. Todas as outras leis que vier depois tem que ser adequada à Constituição Federal. Essa frase nós vamos encontrar na LDB, no Plano Municipal de Educação, enfim, nas outras leis vigentes. 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, essa mesma fala nós veremos no ECA, né, que aí vai trazer a questão do jovem aprendiz. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que são esses programas suplementares da educação? Eles são programas para assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, para que assim o sujeito possa ter a oportunidade de aprender ao longo da vida. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Por que direito público subjetivo? É um direito, mas também obrigação. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, aqui está dizendo, né, que a escola ela tem que fazer o recenseamento desses estudantes. Algumas redes publicam na página da prefeitura, que está aberto o período de inscrições para a matrícula, a faixa etária, e depois de matriculado, a escola tem que zelar a frequência desse estudante, verificar junto aos responsáveis por que a criança está faltando, se precisa de alguma suplementação para que ela permaneça na escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Aqui está falando das escolas particulares, né? Que é livre a iniciativa, porém tem que seguir as seguintes condições. O ensino privado ele tem que cumprir o que está na LDB, na BNCC. E essa escola privada ela vai passar por autorização e avaliação do poder público. Sigamos artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E aqui nesse 210, pensando nos conteúdos mínimos, a BNCC ela vem trazer mais detalhes sobre esses conteúdos para a educação básica. Parágrafo 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios da aprendizagem. Então, falando sobre as comunidades indígenas,
Depois, a LDB ela vem assegurar às comunidades indígenas a utilização das línguas maternas e dos processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esse artigo 211 ele vem falar da colaboração entre os entes federados, e ele vai especificar a incumbência de cada ente federativo e a função redistributiva e supletiva da União em relação à educação. Essa ação redistributiva e supletiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso para garantir o padrão mínimo de qualidade na educação. Então, a União ela arrecada os tributos e redistribui entre os entes federados, estipulando critérios e metas para os estados e municípios, definindo prioridades de onde e como serão alocados esses recursos. Parágrafo 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, lembra que esse artigo ele vem trazer a incumbência. É de responsabilidade do município o ensino fundamental e a educação infantil. Parágrafo 3. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização da qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5. A educação pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Parágrafo 6. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 da Constituição. E nesse artigo 212, ele vem discriminar sobre a alocação desses recursos que a União, os estados e os municípios vão aplicar. Ele é um artigo bem extenso, porque teve bastante emenda no ano de 2020 até o ano de 2024. Eu fiz um vídeo explicando somente sobre esse artigo, vou deixar aqui para vocês assistirem. Nesse vídeo eu comento sobre cada parágrafo do artigo. Então aqui eu vou fazer a leitura, porque se eu for explicar vai ficar um vídeo muito longo. Por isso, eu gravei o vídeo especificamente falando só sobre esse artigo. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual, municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade
e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5 e 6 deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Aqui eu estou fazendo a leitura porque já tem um vídeo que eu expliquei, eu comentei cada parágrafo desse artigo 212. Eu vou deixar aqui para que vocês possam assistir. Parágrafo 8. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Parágrafo 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de natureza contábil. 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20%. A. Das parcelas dos estados no imposto de que trata o artigo 156-A. B. Da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o artigo 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do artigo 156-A, parágrafo 2. E C. Dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2 e 3 do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2 deste artigo. 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. Essa é uma emenda nova.
Antes, a União contribuía com 10%, e depois dessa emenda ela passou a contribuir com 23%, mas ela especificou como que vai ser feita essa distribuição. A. 10% no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o número mínimo definido nacionalmente. B. No mínimo 10,5% em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. C. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que cumprida condicionalidades de melhoria da gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 6. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1 e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. 7. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios, exclusivamente nos respectivos âmbitos da atuação prioritária. 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, estabelecida no artigo 212 dessa Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. 10. A lei disporá observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1 do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma do cálculo do VAAF, decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo. C. A forma de cálculo para distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos da educação. E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo. Será destinado ao pagamento dos profissionais da educação em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. 12.
Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério e da educação básica pública. 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5 do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. 14. No exercício de 2025, da complementação de que trata o inciso 5 do caput, até 10% dos valores de cada uma das modalidades referidas nesse dispositivo poderão ser repassados pela União para ações de fomento à criação de matrículas em tempo integral na educação básica pública, considerados indicadores de atendimento, melhoria da qualidade e redução das desigualdades, mantida a classificação orçamentária do repasse como Fundeb, não se aplicando para fins deste inciso os critérios de que tratam as alíneas A, B e C do inciso 5 deste artigo. 15. A partir do exercício de 2026, no mínimo 4% dos recursos dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão definidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios a criação de matrículas em tempo integral na educação básica, conforme diretrizes pactuadas entre a União e demais entes da Federação, até o atingimento das metas de educação em tempo integral estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. Lembrando que esse artigo 212, eu estou só fazendo a leitura aqui, porque eu fiz um vídeo específico tratando só sobre esse artigo. Eu vou deixar para vocês assistirem. Parágrafo 1. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. 1. Receita de estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. 2. As cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação, de que trata o parágrafo 6 do artigo 212 desta Constituição. 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A, inciso 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio à escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas, e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. No artigo 214 vem dizer, que essa colaboração entre União, Estados e municípios é para que se tenham metas, estratégias, objetivos e que seja definido diretrizes para a educação.
A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam a qual o objetivo? 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Esses são os artigos da Constituição Federal que vem tratar da educação. Desejo bons estudos.